Bom, esse vídeo ele é um resumo, né? Até uma provocação para que você leia esse livro, que é o Seu Paciente Favorito, 17 Histórias Extraordinárias de Psicanalistas. Bom, ele é escrito por uma jornalista que entrevistou 17 psicanalistas franceses, perguntando para eles sobre o seu paciente favorito. Nossa, mas tem isso? Tem paciente favorito? Isso aí não está errado? Não tá... Calma lá. Esse paciente ele não é favorito no sentido de ser uma pessoa querida necessariamente. Ele é o favorito no sentido de ser alguém que despertou dentro daquele psicanalista aquele amor pela psicanálise, porque além das histórias elas serem contadas no livro com muita paixão, muito contexto, riqueza de detalhes mesmo, você mergulha ali em cada história e também no estilo de cada psicanalista, você consegue ter essa percepção aí do estilo de cada psicanalista, isso é muito bacana. Essas histórias elas mostram o que a psicanálise tem de tão especial. Por exemplo, tem um caso no livro de um garoto autista e a psicanalista ensinou a família a lidar com esse garoto autista. Aí anos depois ela visita essa família e esse paciente ele se dá alta. Ela pergunta se ele quer conversar e ele fala assim, não, você não é mais necessário. E aí quando você olha para o contexto dessa criança, quando chegou à clínica e agora lá com seus 18 anos, não preciso mais, você não é mais necessária. Você entende a liberdade que uma terapia pode te dar na vida, né? Uma terapia psicanalítica pode trazer para você. Outro exemplo bastante interessante é o de um senhor que já tem uma idade muito avançada e aí ele chega para fazer terapia alegando assim que ele passou pela vida sem sentir nada, que ele nunca sentiu a vida verdadeiramente, ele nunca teve sentimentos, ele casou, teve filhos, viveu uma vida significativa socialmente, mas que ele em si nunca sentiu. E aí esse senhor morre por fim e aí o psicanalista ele questionava, mas que sentido faz ele fazer terapia assim tão velho? E aí esse psicanalista tem a mente transformada, porque ele compreende quando aquele senhor consegue sentir e chora ali, chora, fica em prantos, ele consegue compreender que sentido tinha naquela vida, como aquele homem pôde morrer em paz, como foi relatado pela filha depois ao psicanalista. Bom, tem o caso também de uma cura de perversão, né? Uma pessoa ali cometeu um assassinato extremamente cruel, sem nenhuma motivação no mundo, né? Só tinha motivação que significava na cabeça dele, e aí é explicado todo esse contexto, né? Da onde surgiu aquela alucinação, e por fim, esse perverso, né? Essa pessoa que cometeu esse assassinato, negava tê-lo cometido, pode então reconhecer, eu fiz, né? Entendeu o porquê, admitiu sua culpa e pôde então ser sincero tanto com a sociedade como com ele mesmo a respeito daquele crime que foi assim bárbaro, mas é muito interessante você compreender como surgiu na mente dele. E como o psicanalista fala assim, olha, é importante que ele verbalize verdadeiramente, confessando, falando eu fiz por isso, mas a culpa é minha. Ou seja, mostra a necessidade de nós nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Então é sensacional. Tem um outro caso de uma senhora, né, que já de idade também bem avançada, vem para a terapia e faz algo completamente diferente, não faz análise tradicional. Ela vai lá e lê poemas que ela escreve sobre os barulhos, ou seja, as vozes que ela ouve. E é bem curioso que ela ouve esses barulhos na máquina de lavar, em coisas totalmente aleatórias, como se falassem com ela, né? Uma alucinação. Por fim, descobre-se que essa alucinação se tratava das vozes que falavam para ela de um abuso que ela sofreu lá criancinha por parte do pai dela. Ela viveu toda uma vida carregando a dor dessa situação e através desses poemas, com essa psicanalista que aceitou essa situação atípica de tratamento, ela pôde expressar aquilo que doía nela uma vida inteira. Então assim,
Por que esse livro ele é tão relevante, é tão bacana? Além da escrita ser sensacional, é uma leitura que te envolve, ela apresenta contexto, fala sobre o consultório, parece que você está lá dentro de cada história, porque ela fala como é o consultório, fala como é o psicanalista, fala como é as pessoas, se conseguem imaginar todo o cenário de todas as histórias que são contadas. Mas também ela mostra o que de especial a psicanálise tem. Aquilo que, muito além da teoria, fala sobre a vida humana, na sua singularidade, nos seus detalhes. Porque o que a psicanálise tem de mais extraordinário é se importar com cada indivíduo como ele, indivíduo. Não tem assim uma padronização, tal comportamento é isso é transtorno tal, isso é transtorno tal. Eu falo muito para as pessoas que chegam para mim falando assim, olha, eu tenho transtorno tal. Poxa, ok, isso é uma forma de classificar o que você tem, mas vamos entender como você desenvolveu isso. Isso para nós na psicanálise é só um sintoma. Vamos investigar, vamos entender aqui de onde veio esse sintoma, onde que ele nasce em você. Então, esse livro retrata bem como a psicanálise olha para transtornos, para situações que parecem definitivas na vida de uma pessoa e fala assim, peraí, vamos entender qual é a raiz dessa coisa toda e vamos ressignificar isso daí. O livro é excelente, é uma leitura fácil, é uma leitura tranquila, acho que eu li em mais ou menos uma semana aí, lendo com tranquilidade, né? Não devorei absolutamente o livro, foi quase uma leitura recreativa. Então é um livro de fácil leitura, mesmo que você não tenha assim, um contato de entendimento da psicanálise, os simbolismos vão ser bem explicados ali, mesmo que você, vamos dizer, usar aí a palavra leigo no assunto, você pode ler que você vai ficar encantado como a nossa mente simboliza e como a psicanálise pega esses simbolismos e ressignifica histórias de vida. E principalmente como a vida pode ser transformada de ambos os lados. Às vezes pessoas não vão para terapia pensando assim, é tão simples. Em Cartas a um Jovem Terapeuta, um psicanalista está contando sobre o primeiro paciente dele. E aí é bem interessante, na verdade são várias cartas, mas uma das cartas fala sobre isso. Aí é bem interessante porque o psicanalista ele fala assim sobre o rapaz ali, que foi o seu primeiro atendimento. Aí ele fala que anos depois ele encontrou esse rapaz e o rapaz falou assim pra ele, olha, eu fui seu primeiro analisando, né? Aí ele fala assim, por que você tá dizendo isso? Não, porque a fulana que me passou o seu contato, eu pedi pra ela que eu queria ser o primeiro. Aí ele fala assim, mas por quê? Bom, porque eu achava que o meu caso era banal demais para que alguém mais experiente se interessasse. Então, é muito bacana tudo isso. A psicanálise ela tem esse quê de paixão por vidas humanas, em todas as suas singularidades, em todos os seus detalhes. E o livro, esse livro retrata assim com grande fidelidade o que é o trabalho psicanalítico. Eu recomendo essa leitura. Se você chegou até aqui, você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa o seu comentário e principalmente lê esse livro que você vai gostar bastante.